Fala galera, mais um CDL Talk Show começando, dessa vez com o Ferreira Neto, o amigão da galera. Ferreira, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Estamos aqui bater um papo, uma conversa descontraída, falando sobre futebol, sobre samba, sobre jornalismo, tudo aquilo que você gosta, assim como eu. Olha, um abraço a você, Vinícius. Eu estou muito feliz em estar aqui para trocar uma figurinha com você, para bater um papo de bate-pronto mesmo. E estou aqui de peito aberto, como eu sempre falo, e de bem com a vida. Pode mandar que eu domino no peito e sai pro jogo. Eu amo que o Ferreira tem vários bordões, tudo gravado na cabeça, me embolo todo só pra falar um. Galera, CDL Talk Show é patrocinado pela 027Bet, link tá aqui na descrição pra você poder apostar. A Vistec vem a propaganda agora. Vistec Serviços e Tecnologia, limpeza e conservação, recepcionista, agente de portaria, monitoramento florestal, vigia de espaço confinado, brigadista profissional, técnico em segurança do trabalho, monitoramento por drone, vigia, operador de empilhadeira, entrega de alimentos e muito mais. Solicite uma visita. Vistec, Rua Paulo Vasconcelos, bairro Jabura e Vitória, e Rua Parnaíba, Colinos, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Vistec, Serviços e Tecnologia. Viu aí a propaganda da Vistec. Também temos aqui o Estúdio Flowme. Quer gravar seu podcast? Venha pra Vila Velha, venha conhecer a Flowme, qualidade fenomenal. É aquele patrocínio, churrascaria, Estância Gaúcha, Linhares, Teixeira de Freitas e Onápolis. Ferreira, assim, fazendo a pauta, qual vai ser a primeira pergunta pro Ferreira? Mas eu acho que tem uma que, assim, que eu fiquei mais tentado em fazer. Desde quando você se assumiu rio-branquense? Ou já é desde que você entrou no jornalismo por causa do Rio Branco? Ô, Vinícius, o meu pai, eu tenho uma história bem diferenciada, né? O meu pai, ele foi jogador do Rio Branco, dos seus 14, 15, 16, 17 para 18. O meu pai saiu do Rio Branco para ir pro Botafogo. O meu pai foi pro Botafogo para substituir um dos grandes nomes da década de 40, Heleno de Freitas, que foi negociado para o Boca Júnior. E meu pai foi pro Botafogo. Mas antes, eu garoto, né? Eu não tinha nem nascido naquela época, na década de 40, nasci em 56. E o meu pai nos ensinou o seguinte: primeiro a ser rio-branquense, para depois torcer pelo Botafogo, ou pelo Santos, ou pelo Cruzeiro, ou pelo Atlético. E meu pai, a gente morava no Alto de Caratuíra, e papai tinha o costume de nos levar até Jicutuquá, no estádio Governador Blay, né? Perto da escola técnica. E aí foi essa paixão pelo Rio Branco. Como torcedor, né, participei inclusive de torcida organizada, né, do Rio Branco com o saudoso Nenel, onde nós tínhamos as nossas concentrações ali pertinho na escadaria do Palácio do Governo, no antigo Hotel Estoril. E aí passou essa paixão, passou esse amor pelo Rio Branco, que tá na veia através do meu pai, que nos ensinou a ser primeiro torcedor do Rio Branco, para depois ter a segunda opção. Eu ia falar que eu imaginava que era um pouco parecido comigo, porque primeiro eu fui linharense, para depois ser jornalista. Oh. Então uma das paixões primeiro foi o Linhares, depois tudo foi acontecendo, eu olhei pro jornalismo para poder estar aqui hoje, assim como você, trabalhando no futebol do Espírito Santo. E a paixão pelo futebol vem de casa também. Meu pai, né, a gente é gremista. Primeiro a gente ensinou a ser gremista, né, como era. E quando a gente morava em Ribeirão Preto também, meu pai me levava nos jogos do comercial de Ribeirão Preto todo final de semana. Ai, que barato. Era uma paixão, então é assim, de família, de, né, pai para filho, aquela história, né? Primeiro o futebol e depois um time, só uma coisa você pode escolher, né? O time você não pode. Agora tem um detalhe, depois que eu passei a ser botafoguense, foi por causa da minha mãe. Porque a minha mãe foi nadadora do Botafogo. Meu pai conheceu a minha mãe no Rio de Janeiro. Tem gente que pergunta, mas Ferreira Neto, por que essa paixão pelo carnaval? Poxa vida, como é que eu não vou gostar de carnaval se meu pai conheceu a minha mãe no Cordão do Bola Preta, um dos blocos mais tradicionais do Rio de Janeiro, se bobear, do Brasil. Então veio esse amor pelo Rio Branco e, consequentemente, depois pelo Botafogo e, graças a Deus, alvinegros. Alvinegros, né? Muito bom. E Ferreira, o jornalismo vem por causa do futebol ou por outro motivo? Não, vem por uma fonte inspiradora que foi meu tio Étel Rodrigues.
O meu tio, na década de 60, meu tio era repórter de campo, como se falava antigamente, repórter de pista de campo. E ele fazia parte do scratch do rádio, da Rádio Bandeirantes, da cadeia verde e amarela, norte e sul do país. E meu tio, eu sempre fui um apaixonado pelo rádio, né? A minha esposa até hoje pergunta, ela fala, eu não sei se eu casei com um homem ou casei com um rádio, porque eu ouço rádio mesmo, não tem, entro no meu carro, é rádio, de preferência rádio AM, nada contra o rádio FM, né? Nada contra o rádio FM, mas eu vim dessa tradição. E meu pai, o meu tio Ethel, que foi um grande repórter, e eu já tinha o costume de ouvir aquele Jovem Pan, que era a Pan-Americana, Rádio Tupi do Rio de Janeiro, Rádio Globo, Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E a minha escola sempre foi a escola paulista, né? Muito embora eu não trabalhei em São Paulo, mas trabalhei no Rio de Janeiro. E posso até contar depois minha passagem pela Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro. E aí veio essa paixão pelo rádio, esse dom, esse DNA, veio através da minha fonte inspiradora, o meu tio Éter Rodrigues, que foi um dos grandes repórteres de campo do futebol brasileiro. É até uma das perguntas, porque eu, por vir de São Paulo, amo e sou apaixonado pela rádio, pela escola paulista, né? Sim. Tem a diferença da escola carioca para a escola paulista. E até uma das minhas perguntas, quando eu cheguei aqui, comecei a acompanhar o futebol, de cara eu percebi que você era da escola paulista. Não tem como. Sim. Você percebe na narração, é perceptível para quem conhece. Então vem já da questão do seu tio, né? Isso que eu ia perguntar. A escola paulista chegou... Me deu Pedro Luiz, um grande narrador esportivo da Rádio Gazeta, Fiore Giliotti, abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Olha, o Fiore Giliotti foi um dos grandes, porque o rádio em São Paulo, ele tem duas divisões. Tem a época, três, na verdade, Pedro Luiz, Fiore Giliotti, e depois que veio a minha grande escola, que foi Osmar Santos, Reinaldo Costa, Éder Luiz, Oswaldo Maciel. Essa foi a minha grande escola, porque tradicionalmente aqui no Espírito Santo, ô Vinícius, os narradores esportivos, eles tinham o padrão de narração dos narradores do Rio de Janeiro, muito mais próximo. A gente tinha um pouco de dificuldade de ouvir as emissoras de São Paulo. Aqui entrava muito bem a Tupi, entrava muito bem a Rádio Globo, a Rádio Nacional. E, tradicionalmente, os narradores daqui tinham esse padrão de narrar estilo Jorge Cury, Valdir Amaral, Dolcei Bueno de Camargo, e era aquela narração pausada, né? E eu falei, poxa, na hora que eu começar a narrar futebol, que eu comecei como repórter, eu vou no estilo, na característica do narrador paulista. E aí me copiei, nada, se cria, tudo se copia, já dizia o velho guerreiro. E eu fui na escola do Osmar Santos e do Oswaldo Maciel. E quando eu comecei a narrar aqui no Espírito Santo, através do Boquinha, do Oscar Júnior, que foi a primeira pessoa a ter me dado uma oportunidade no rádio, e aí lá na rádio Espírito Santo, quando eu estreiei lá como repórter, depois como narrador, o estilo do Horácio Carlos era um estilo Valdir Amaral. Bola solta pelo meio de campo, ultrapassa a linha aqui, divide o gramado. E aí eu vi com aquela coisa mais rápida, recolhe pela meia direita, sai tocando bola pelo campo de ataque, né? Esse mais eletrizante. E aí eu mudei um pouquinho essa característica nos narradores esportivos daqui. Vinhetinha musical, sem falsa modéstia alguma, quem criou vinheta musical aqui em rádio fui eu. Por quê? Porque eu ouvia a Rádio Globo, porque o Osmar Santos, ele revolucionou o rádio esportivo paulista. Só para você ter uma ideia, olha que loucura, eu estou falando de 1900 e final da década de 70 e início da década de 80, o Osmar, quando saiu da Jovem Pan para ir para a Rádio Globo, ele tinha feito um contrato com a Philips, radinho, Palmeiras e Corinthians, 78 mil pessoas no estádio. Toda pessoa que entrava no estádio ganhava um radinho. E esse radinho só pegava a Rádio Globo. Olha a visão do cara, isso lá na década de 70 e início da década de 80. E o Osmar foi, na minha opinião, o narrador esportivo que revolucionou verdadeiramente toda a história do rádio esportivo brasileiro. Com certeza. E você fala do radinho, como é que é, cara? Eu lembro de eu pequeno, chegando no Palma Travassos em Ribeirão Preto, meu pai ele comprava um radinho quase todo jogo. Porque quando o comercial ganhava, o radinho durava pro próximo jogo. O radinho era R$2 na época.
o comercial perdia, o radinho ia parar na puta que pariu, porque ele tacava na parede, pisava em cima do chão, entendeu? Era quase todo jogo um radinho. Então, a escola... pô, cara, que bacana essa ligação, assim, muito legal. E, Ferreira, até adiantando um pouco aqui, né, que não tava agora no script, mas já que você entrou no detalhe, como é que é a sua trajetória no jornalismo? Tipo assim, você falou agora que te deu a oportunidade, o Boquinha, sempre na Rádio Espírito Santo, quase? Não. O detalhe foi o seguinte, eu, na minha infância, e eu era muito bom de bola, viu, Vinícius? Tanto no futebol de salão como no futebol de campo. E muito bom mesmo. Tanto que no campo eu era melhor no campo do que no salão. Mas aonde eu evoluí e aonde eu tive mais destaque foi no futebol de salão. Mas quando eu tinha meus 8, 9 anos de idade, eu já era bom mesmo, bom, sem falsa modéstia, tá? Mas eu, cara, já vinha já com aquela coisa do rádio. E tem muita gente que fala assim, mas eu comecei narrando jogo de botão. Eu até comecei, mas só que eu parava na rua, lá no Alto de Caratuíra, em Guarapari, quando eu também passei uma boa parte da minha infância, eu deixava de jogar bola para ficar narrando os meus amigos jogando bola. Eu ficava narrando pelada, 4 contra 4, 4 contra 4, e ficava narrando, pegava uma latinha de Nestlé, botava na boca e lá ia eu mesmo, a 1000 pelo Brasil. Então começou essa vocação, esse dom, e eu queria tanto ter uma oportunidade, eu ficava na minha casa, minha saudosa mãe lembra disso, eu ficava em frente à televisão, vendo videotape, que era, às vezes, poucos jogos televisionados ao vivo, e pegava o meu pedacinho de papel, vamos botar, no caso, Fla-Flu, Palmeiras e Corinthians, aí fazia as escalações, às vezes fazia Rio Branco e Desportiva, fazia imaginando. Tinha um amigo meu criado comigo, o Gilcinho, que me ajudou muito, ele era meu comentarista e meu repórter, naqueles gravadores que apertavam assim, aquilo bem antigo, né? E um belo dia, o meu pai estava hospitalizado, no Alecrim, no Evangélico, e o Oscar Júnior, ele era apaixonado pelo meu pai. E o Oscar Júnior, ele era editor-chefe do esporte do jornal A Tribuna, e o diretor de esporte da Rádio Espírito Santo. Eu já o conhecia, porque ele batia pelada no final da Praia de Camburi com meu pai. E aí, Boquinha estava passando, assim, visitou meu pai. O meu apelido é Nego, você vai para onde? Eu falei, Boquinha, eu estou indo para casa, eu te levo lá em Caratuíra. E na oportunidade eu tinha uma fita cassete de uma das narrações que eu tinha feito. E aí, falei, Boquinha, aqueles gravadores que você puxava e tal. Falei, Boquinha, dá pra você escutar um negocinho que eu tenho aqui pra você ouvir aqui? Escuta aí, pá! Aí ele, opa, isso aí é narrador de São Paulo. Eu falei, sou eu. Você, moleque? Você, nego? Eu falei, sou eu. Rapaz, que legal, que estilo diferente. Você tem o estilo paulista, papapá. Você quer fazer um teste lá na Rádio Espírito Santo? Eu falei, pô, se você me der essa oportunidade, claro, é o meu sonho. E aí ele me levou. Fiz um piloto lá, imaginando uma partida de futebol entre Rio Branco e Desportivo e tal. E ele falou, pô, cara, eu vou dar um jeito de... Só que na época também era carro comissionado. Mas eu cheguei a fazer... Eu fiz 2 jogos como repórter e fiz um narrando. E aí Boquinha falou, poxa, eu queria te contratar, mas não tem possibilidade, papapá e tal. Precisava aqui de que você conhecesse algum político e tal. Mas aí o Ordiz Aguiar, que era o chefe da equipe da Rádio Vitória, poxa vida, eu cheguei a trabalhar no início lá na Rádio Espírito Santo, poxa, com Horácio Carlos, Luiz Carlos Peixoto, João Peçanha, Jorge Bueri começando. E aí tinha o Scratch de Ouro, da Super Rádio Vitória. Aí, amigo, só tinha cobra criada. Paulo Duarte, Ângelo Ribeiro, Carlos Roberto de Oliveira, Renato Koski, Ordiz Aguiar, Jair Batista, Deri Santos, Plantão Esportivo Alexandre Santos. Então era um time de primeira linha. E o Ordiz Aguiar imaginou, vou trazer esse garoto. E me levou. Me levou, inclusive, para fazer futebol de salão primeiro. Para fazer futebol de salão, para fazer futsal. Nosso futebol de salão era muito forte. Náutico Brasil, Saldanha da Gama, Fluminensinho, Álvares Cabral. Então e aí eu fui para fazer futebol de salão, reportagem de remo.
né? Fazia esporte amador, basquetebol, jogos universitários. Não tinha o ginásio do Alves Cabral, nem o Dom Bosco. O ginásio Wilson Freitas ficava lotado de manhã até a noite. Era handebol, basquete, vôlei, futsal. Os jogos universitários do Espírito Santo eram um verdadeiro sucesso. Os jogos escolares nem se fala. Então essa foi a minha grande primeira oportunidade que eu tive na minha vida, né? Fui para a Rádio Vitória. Depois da Rádio Vitória, a Rádio Gazeta criou a equipe Seleção 820, né? E eu fui a convite de Olívio Cabral, que tinha sido diretor da Rádio Espírito Santo, foi convidado para dirigir a Rádio Gazeta, estrear a Rádio Gazeta, e me contratou. E para ser o primeiro narrador na Rádio Vitória, eu era o quarto. Era Paulo Duarte, o Carlos Roberto de Oliveira, Ângelo Ribeiro e eu. E eu saí da Rádio Vitória para ser o primeiro narrador na Rádio Gazeta. Por quê? Por causa do meu estilo, jovial, moleque, com muita gíria, entendeu? E aí o Olívio, não, eu quero você, e fui para lá, fizemos uma equipe maravilhosa na Rádio Gazeta, onde eu tive a oportunidade de fazer vários jogos no Rio de Janeiro, quando eu fui convidado pelo Kleber Leite para ir para a Rádio Tupi. Eu era subgerente do Banco Mercantil do Brasil, trabalhava na Rádio Gazeta, e naquela época o futebol capixaba bombando. Um Rio Branco Desportivo a 25 mil pessoas. Guarapari e Rio Branco aqui era 8 mil pessoas. Né? Vitória e Rio Branco no Salvador Costa, lotado. Tinha mais gente do lado de fora do que dentro do estádio. Então, na época mesmo de ouro do nosso futebol. E aí, em 1986, eu tive uma... Deus foi muito bom comigo, Deus me deu uma oportunidade de um garoto que passou a vida toda ouvindo Jorge Cury, passou ouvindo do Alcei Bueno de Camargo, Kleber Leite, Ronaldo Castro, Fernando Luiz, Raul Plasma, Luiz Mendes, e ter a oportunidade de trabalhar com essas feras, cara, eu garoto, eu moleque, trabalhando com esse timaço de primeira linha. Aí passei basicamente 2, 3 meses na Super Rádio Tupi. Sabia eu que o meu sucesso lá ia demorar muito. Aqui eu já tinha um nome. E voltei para Vitória com muita saudade da minha mãe. Eu tenho uma história gozada que naquela época não tinha celular. E eu quando fui, o Kleber Leite que me levou, porque o Kleber havia arrendado e tinha saído da Rádio Globo, e levou esse time todinho para a Rádio Tupi. E aí eu ligava para minha mãe 4, 5 vezes por dia. E naquela época do impulso, uma loucura. E quando eu fui pedir conta pro Kleber, o Kleber virou para mim e falou assim: poxa, rapaz, você não vai poder receber nada. Olha aqui o catatão de ligação, 025, 027, e só tem um número aqui, 322-2140, 322-2140. Pô, meu irmão, olha que loucura, você não vai receber nada. Eu falei, pô, Kleber, é o telefone da minha mãe. E eu só tô voltando pra Vitória por causa da minha mãe, com muita saudade da minha mãe. Aí ele virou para mim e falou assim: você vai receber tudo que você tem direito. Sabe por quê? Porque quem dera se eu tivesse a minha mãe para ligar todos os dias para minha mãe. Hoje ela mora no céu. E o Kleber não cobrou nada, me pagou até o dobro, entendeu? Vai com Deus, as portas aqui estão escancaradas, você tem um futuro brilhante, maravilhoso, mas você quer ir, eu não vou quebrar o seu sonho de retornar para ver sua mãe. Aí, em 86, o Rio Branco fez uma campanha extraordinária no Campeonato Brasileiro, onde eu na audiência estava arrebentando. E em 88, eu fui candidato a vereador e fui o 3º vereador mais votado de Vitória. E aí eu tive o pai, se você me perguntar na televisão, eu te conto como é que eu cheguei na televisão, mas eu tenho muita gratidão a Oscar Rocha Júnior Boquinha e a Ordiz Aguiar. Sabe, eles me deram as 2 grandes oportunidades que eu precisava ter na vida. Ordiz Aguiar e Boquinha no rádio. E você fala de oportunidade, eu fico... O Rui Monte também, eu não posso ser injusto, o Rui Monte também foi, porque o Rui era o chefe da equipe da Rádio Gazeta, e o Rui também acreditou muito no meu potencial. Né? O Rui também tem muita gratidão, Rui, porque os grandes jogos do futebol capixaba e do futebol brasileiro, eu fui o primeiro, eu era o titular, eu fazia praticamente todos os jogos. Você fala de gratidão, eu lembro de um detalhe da minha curta história no jornalismo, que foi o Vitória CSA. Você lembra, eu estagiário na TVE. Sim, lembro de você. Sim, e tal. Aí chegando no estádio, fui eu, o Bernardo e uma cinegrafista que perdeu, não vou me recordar agora quem era. O Bernardo desceu o repórter, o cinegrafista pegou a câmera, eu peguei o tripé. Eu sempre ajudava o cinegrafista a carregar o tripé e tal. Chegamos no estádio, o Bernardo pegou o microfone, me deu na minha mão. Falei, o que foi?
Falou, não, quem vai fazer o jogo hoje é você. Eu falei, não, pô, Copa do Brasil. Ele falou, não, pô, pode fazer. Aí eu, caramba, nossa, meu olho encheu de lágrima ali, mas ele tava em cima da hora e vai pegar a entrevista do pessoal do CSA, vai pegar a entrevista do Vitória, e o Vitória ganha o jogo ainda. Nossa, cara, pra mim, sei lá, foi o dia que eu mais fiquei feliz na vida. Então, quando a pessoa te dá a oportunidade, eu nunca vou esquecer do Bernardo. Claro. Então, eu lembro de vocês na rádio também, pô, cara, pô, o programa pra mim foi um aprendizado do caramba. Fiquei por uns 5 meses lá, mas... Você chegou a fazer com a gente também na televisão. Sim, fez o esporte. Era o show de esporte. Show de esporte, isso aí, fazia. Pô, a produção do programa era uma questão absurda, então aprender a rádio é muito bacana. Eu ainda acho que a grande escola, na minha humilde opinião, a grande escola ainda é o rádio AM. O rádio, com nada contra o FM. Mas se você parar, Vinícius, você é mais jovem, mas se você fizer assim... Se você for buscar lá atrás, todos os grandes nomes que surgiram na televisão, Silvio Santos, pronto, é o Papa, veio do rádio. Chacrinha. Rádio Nacional, Chacrinha, Flávio Cavalcante, Bolinha, Raul Gil, aí veio uma geração, Hebe Camargo, aí veio uma geração, Ana Maria Braga foi repórter de campo. Ana Maria Braga, para quem não sabe, foi repórter de campo da Rádio Gazeta, da Rádio Mulher, que tinha a Rádio Mulher em São Paulo. Aí se você vier um pouco mais, aí você vem com Galvão Bueno, começou no rádio, na Rádio Gazeta. Luciano do Vale, rádio. Ratinho, rádio. Vamos lá. Aquele Espírito Santo, Amaro Neto, rádio. Rádio, Eduardo Santos. Rádio, né? Então eu ainda acho não, tenho certeza. Eu sempre falo quando eu tenho a oportunidade de bater um papo, quando me convidam, porque eu não vou fazer palestra, não sou palestrante, eu vou para bater papo. E eu sempre falo, olha, rapaziada, não menospreze o rádio AM, não. Porque quem quer fazer televisão, quem quer fazer rádio e tal, o rádio AM te dá o improviso, te dá o time, entendeu? Te dá aquela condição de você improvisar. Eu, por exemplo, nunca usei telepronto na minha vida. Eu fiz durante o Esporte Capixaba durante 28 anos, sem nunca usar telepronto. Eu nunca usei telepronto na TV, eu não uso. Qualquer tipo de gravação que eu vou fazer, eu nunca usei telepronto. E como é que é? Eu nunca tive... Tipo assim, nunca trabalhei na rádio, falando do meu lado. Mas eu sempre vinha com essa cabeça, que a rádio era a escola, a rádio forma. E uma coisa, quando eu cheguei na faculdade, eu via todo mundo decorando texto. E eu tenho uma dificuldade porque... Se eu tô lá, tô decorando, o texto tá decorado. Se eu errar uma palavra, eu já me perco totalmente do resto. Porque eu sei que eu errei aquela palavra. O que eu fazia? Me dá aqui o texto. Meu professor William me ensinou isso. Lê o texto e pega a ideia do texto. Claro. Se a palavra vai ser no começo ou no final, não importa. Mas você vai dar... A ideia do texto vai estar ali. Então, desde o começo, eu já pegava... Igual, fiz aqui as propagandas todas sem não ter nem nada escrito. Sim, tudo aqui na cabeça. Porque eu sei. Então, tipo assim, não tive oportunidade na rádio, mas eu sei que o improviso vale muito pro jornalismo hoje. Vale muito. Pra quem narra futebol, então, amigo. Com certeza. E, Ferreira, até puxando um pouco, você falou, né, esporte capixaba, 28 anos, rádio. Como é que foi a chegada da internet pra você? Tipo assim, como é que você soube trabalhar? Você que vinha de toda uma geração e chegou na internet, como é que foi? Tipo, pô, o que é isso? Antes de chegar na internet, eu posso passar pela televisão? Com certeza, a gente pode voltar também. A televisão foi uma coisa muito bacana na minha vida também, porque eu não pensava fazer televisão. A minha escola sempre foi o rádio. Mas eu tenho esse cidadão que eu vou falar aqui, é um gênio, na minha opinião. Chama-se Edu Henning. Eu acho que Edu é, na minha modesta opinião, o maior diretor artístico de rádio e televisão que nós temos no Brasil, um dos do Brasil. Aqui no Espírito Santo, eu acho ele o diretor artístico disparado melhor. Disparado melhor. O Edu me convidou para fazer um programa na TV Capixaba. E o comentarista seria o Paulo Sérgio, que foi o Paulo Sérgio, e o repórter Jair Oliveira, que hoje é o presidente da nossa associação. Mas o Edu falou comigo, Ferreira, eu quero você usando todo o vocabulário, o mundo vai cair na sua cabeça, mas eu quero você gesticulando, eu quero você fazendo em pé o programa e usando todo o vocabulário. E o vocabulário de povo, vocabulário que você usa no rádio. Eu quero levar você para a televisão fazendo tudo isso. E ele acreditou. Nos 2 primeiros dias, o mundo caiu na cabeça do Ferreira, na cabeça... Esse cara tá saindo do rádio, vai para a televisão. Pô, ele dança na televisão.
Hoje todo mundo dança na televisão. Hoje jornal, pra quem eu fui o primeiro apresentador na TV do Espírito Santo a fazer um programa em pé de televisão, fui eu. Hoje todo mundo faz. Hoje todo mundo faz. Tô falando isso há 20 e tantos anos, hein? Ah, esse cara é um gaiato. Esse cara tá imitando Sidney Magal na televisão e não sei o quê. Aí, ó, hoje todo mundo faz. Entendeu como é que é? Então essa foi minha passagem. Eu também tenho uma gratidão profunda ao Edu Rene, como eu tenho uma gratidão profunda à TV Capixaba, que eu passei lá praticamente que 30 anos. Pô, Botequim do Ferreira, transmissão do Carnaval em rede nacional. E a internet chegou porque, graças a Deus, eu tenho uma retaguarda boa. Eu tenho a esposa Patrícia, que gosta, mas não é tão fanática, mas eu tenho a Marina, o Leno e a Milena, meus filhos. Instagram, Facebook, YouTube. Então chegou, eu sempre fui um cara que eu sempre gostei muito de trocar figurinha, né? Eu aprendi muito com você também lá na TV, aí na Rádio Espírito Santo. Então essa troca é bacana, a experiência com a juventude, né? E eu sempre digo o seguinte, eu posso ser uma tradição, mas é uma tradição que eu tô sempre me renovando. É uma tradição que se renova, né? Então eu estou sempre antenado nisso, procurando, quero saber. Eu lembro que na época da pandemia você fazia live no Instagram. Poxa, eu fiz com grandes nomes. Poxa vida, Neymar, Buru, Cláudio Adão, Paulo Sérgio. A pupila de ouro do jornalismo esportivo Capixaba, Bárbara Coelho. Fiz com Bárbara Coelho. Bárbara começou com a gente na Rádio Espírito Santo. Cobrindo o GEL. Eu lembro muito bem que uma vez eu tive também a honra de entrevistar ela para um trabalho dentro da FAESA, porque ela foi formada pela FAESA. Aí dentro da FAESA um professor conhecido chamou ela e eu fui o mediador daquela palestra que ela deu online ali. Aí eu perguntei, falei, Bárbara, cobrindo o GEL pela Rádio Espírito Santo? Ela falou, sim. Cobrindo o GEL, pra você ver hoje, né? Como é que pode. E você quer ver, o Vinícius, a Bárbara, quando ela foi pra TV Capixaba, eu conversei com a direção, eu falei com o Antônio Carlos, tem um ouro lá na Rádio Espírito Santo. Vamos trazer essa menina. E ela foi como estagiária. Para a TV Capixaba. Eu me recordo que eu ia entrar de férias, o Flavinho estava chegando de férias. Eu virei para o Antônio Carlos, virei para o Flavinho e falei, vamos deixar a Bárbara ela apresentar o meu programa, para apresentar o programa que eu vou entrar de férias, e deixa a Bárbara. Aí o Antônio Carlos, pô, rapaz, já vem você com ideia de jirico, pô, você quer revolucionar tudo. Eu falei, não, rapaz, vamos botar a menina aí para fazer. Não precisa nem fazer piloto, pode acreditar, ela vai arrebentar a boca do balão, ela tá aí, ela pode perguntar isso para ela. Flávio Simões está aí, pode perguntar isso para ele. Aí, não. Aí na segunda-feira eu fui para Guarapari, eu e minha mulher, quando eu cheguei para ver o programa, quando começou o programa, quando ela soltou a voz dela e ela apareceu, eu falei, tô desempregado. Tô desempregado. Mas competente, né, cara? Tá aí, tanto é que tá aí, ó. Esporte espetacular, é um orgulho para todos nós. E falando de internet, eu lembro agora, mais recentemente, cruzamento na boca do gol, Sampaio Corrêa, cara, aquilo lá, eu conversei com o Robson recentemente aqui, né? E aí ele falou que aquilo lá foi uma emoção gigantesca. Aquilo ali me fez lembrar do, sei lá, porque só tinha vocês de rádio falando aquele jogo, não tinha imagem nenhuma. Então, Ferreira, você como rio-branquense e também como narrador, como é que foi a emoção desse jogo, cara? Olha, profissionalmente eu tive várias emoções. Eu tive emoção no Carnaval, transmitindo o Carnaval em rede nacional com o Theo José, 3 anos consecutivos. Eu tive o Botequim do Ferreira, que aí, Vinícius, eu pergunto a qualquer um, eu duvido, qualquer um, não teve um programa mais popular com a cara do povo como o Botequim do Ferreira. Esquece. Vendendo alegria, otimismo, alto astral, atmosfera boa, sabe? Não teve. Na história da TV no Espírito Santo, popular, não teve um programa igual ao Botequim do Ferreira. Até deixa eu te perguntar, eu escutei muito você falar do Botequim do Ferreira. Explica pra mim, que nasceu em 2000, o que era o Botequim do Ferreira? O Botequim do Ferreira era um programa que eu comecei fazendo dentro do estúdio, com Explosão do Pagode, um grupo de pagode maravilhoso, com 8 pessoas numa mesa de boteco, que eu peguei emprestado do Magno, que ficava do lado da TV Capixaba, botando cervejinha, botando refrigerante, uma águazinha, e o programa começou, porque, na verdade, o Botequim do Ferreira começou com... Quem decorou o Botequim do Ferreira todo
foi minha mulher, meus filhos e a Nilson Ferreira. Eles ajudaram a decorar o Botequim do Ferreira. Eles foram nas escolas de samba, pegar decoração, para botar no cenário. Era dentro do cenário. E o Botequim do Ferreira, depois, ele terminou com quase 5 mil pessoas no Álvares Cabral. Botequim do Ferreira, Neguinho da Beija-Flor, Fundo de Quintal, Mumuzinho, Leci Brandão, e vários grupos. Sem falar que a valorização primeiro começava aqui, com as agremiações carnavalescas do Espírito Santo e os grupos de pagode do Espírito Santo. Que hoje eu confesso que eu frequento alguns, então, é muito bom. E um programa que tinha uma duração de 3 horas e meia, amigo. Começar meio-dia e terminar 3h30 da tarde. E o meu diretor, vamos até às 5. E era uma pauleira do caramba. O Botequim do Ferreira foi uma sensação. E encerrou assim, só para ter uma ideia de tempo, encerrou em que ano o último? O último tem 2015, mas eu tenho esse grande... Eu vou resgatar o Botequim do Ferreira. Amém. Vou resgatar o Botequim do Ferreira. De repente, já conversei já na TVE, nós temos essa possibilidade de retornar com o Botequim do Ferreira, porque nós tínhamos, aqui no Espírito Santo, nós tínhamos que ter um programa de auditório. Tem muito músico, cara, no interior, em qualquer estilo musical, hein? Rock, pagode, samba, sertanejo, sabe? Nós temos talentos e nós merecíamos já ter um programa de auditório, mas é um programa de auditório bacana, não é nada gravado no ao vivo, de meio-dia, como era o Botequim do Ferreira, de meio-dia até 3 horas da tarde, sabe? Recepcionando o público. Estilo Raul Gil. Chacrinha, Raul Gil, Silvio Santos, programa de auditório mesmo, entendeu? Programa popular. Nós precisávamos ter um programa desse aqui no Espírito Santo. Concordo com você. E até, depois a gente volta a falar da internet, que você veio falando de samba, eu sempre achei o seguinte, que o futebol capixaba, pegando a minha nova geração, tinha que estar muito ligado ao funk capixaba, que é uma potência também. Sim. Sabe? Porque você vai chegando no Google, por exemplo, chega no Rio, uma contratação nova do Flamengo. Os caras já fazem um funk lá, pô, não sei quem chegou, papapá. Aqui no Espírito Santo acho que tinha que ter isso. Puxando pra você do seu samba. O futebol capixaba sempre esteve muito ligado ao samba, né? Começa com o Rio Branco, que nasceu em Jucutuquara, e uma das maiores escolas do Espírito Santo é a Unis de Jucutuquara. Jucutuquara, sim. Tem tudo a ver. Qual é o pagodeiro que não queria ser jogador de futebol? E qual é o jogador de futebol que não queria ser um pagodeiro? Todo mundo. Caminham juntos, sabe? Caminham juntos. E a grande sacada, no Rio de Janeiro, eles fazem muito isso. Aqui eu cheguei a fazer isso. Na década de... Se bem que na década não tinha pagode, era mais samba. E samba raiz, né? Samba raiz. Cheguei a fazer isso, eu tinha um programa chamado Samba Pagode, Samba, Cerveja e Alegria. Isso eu fiz na Rádio Gazeta. E eu fazia nos bares. Era domingo, de 10 da manhã até 2 horas da tarde, que também era um tremendo de um sucesso, né? E depois eu me envolvi com televisão, continuando fazendo rádio, né? Outros projetos, um projeto sensacional. O Botequim do Ferreira e o Carnaval Capixaba, só quem não quiser reconhecer porque tá maluco. Esse Carnaval Capixaba aí, poucas pessoas sabem, mas tem o dedo meu do sucesso que ele é, não só na televisão, como resgatar e trazer o Carnaval Capixaba uma semana antes do Carnaval Nacional. Eu lembro que você falou isso lá no Pode Pocar com o Tichari e o Schneider lá. Porque, olha pra você ver, antigamente, quando o nosso carnaval era paralelo ao Carnaval Nacional, o que acontecia? A classe A e B, e até a classe C, saía para Guarapari, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, e ia embora. Quando o Luiz Paulo Veloso trouxe, eu falei com ele, prefeito, traz esse carnaval uma semana. Ferreira, você só tem ideia de jirico, rapaz, a imprensa vai cair de pau, deixa cair de pau. O senhor vai ver depois, o tempo vai mostrar que o senhor estava certo. Traz esse carnaval uma semana, o senhor vai pegar a classe A, B, C, D, E, F, G, H, vai ter uma visibilidade que o senhor não vai ter nem noção. E foi o que aconteceu. Fizemos 3 anos de Rede Nacional pela Bandeirantes, né? Depois a Gazeta abraçou e, claro, inteligentemente, o produto é bom, o produto é maravilhoso, casa cheia, sexta, sábado, uma maravilha de espetáculo. O 3º melhor carnaval de avenida é o nosso, perde para o Rio, claro, perde para São Paulo
e veio o Carnaval Capixaba. E assim, eu falo pra você, uma das minhas grandes experiências como jornalista foi trabalhar em 2020 na transmissão do Carnaval pela TVE. Cara, aquilo pra mim foi, tipo assim, eu não conheço nada de samba, não conhecia nada, mas assim, eu lembro que eu conversava muito... Velasco? Francisco Velasco. Ele era... Que é uma fera, hein? É uma fera. Lá na TVE, ele era tipo ele era do meu lado, a mesa dele era do lado da minha. Então, quando eu tava ali batendo um papo, sempre era eu e ele conversando. Ele foi me ensinando aqui. Aí chegou no dia, eu falei, Velasco, eu não sei nada, cara. Ele falou, não, vem comigo que eu vou te dando as ordens. Aí eu falei, Velasco, dessa escola, quem que eu posso pegar? Ele falou, ó, a intérprete dele é muito boa pra dar entrevista, hein? Eu ia lá nela, pá, trazer ela pro estúdio. Cara, e era aquela correria, trazer pro estúdio TVE, que é ali no meio da avenida. Cara, que experiência magnífica. E eu lembro, olha só, eu tinha... Provavelmente quando vocês transmitiram pela Band foi 11, 12 ou 13, por aí, não foi? Sim. Eu lembro que lá em Ares eu liguei a TV, no sábado à noite, carnaval. Carnaval não, né? Antes, não tinha nada pra fazer. Pum, chegou na Bandeirantes. Carnaval de Vitória. Eu falei, caraca, o Espírito Santo tem carnaval? Eu não sabia isso com 13 anos. E a primeira vez que eu assisti foi com você aquela vez, na Bandeirantes, em rede nacional. Ô, Vinícius, eu falei do Eduardo Santos aqui. Falou. Dudu, falei que o Dudu fez rádio. Televisão. Hoje, na minha modesta opinião, um dos maiores comunicadores do Brasil, disparado. Vem cá, eu tava ontem, olha como é que é a coisa da vida. Eu tava ontem lá no meu YouTube, apareceu um vídeo dele dando uma entrevista também num podcast. Abraço, Edu, quem sabe um dia você vem aqui. Aí ele falando que uma vez vocês brigaram por causa da eleição de um jogador. Conta essa história pra gente também, pra gente entender. Mas foi uma escalação, nós fizemos, era o campeonato, não sei se era o campeonato carioca, não, o campeonato capixaba. E aí... Ele botou um jogador, eu coloquei outro, mas só que o que eu coloquei acho que tinha sido artilheiro e o que ele colocou tinha sido o melhor jogador em campo, porque às vezes você pode ser o artilheiro, mas não é o melhor jogador do campeonato. Mas aí houve uma troca de figurinha. Mas Eduardo, nossa senhora, sobra. Como profissional, pai de família, bom filho, bom amigo Desportiva roxo. Roxo. O Eduardo, ele tem uma característica muito grande minha. O Eduardo é do povo. Eu sou do povo. O Eduardo é genuinamente do povo. Do povo, quando eu digo, cara, é da rua. É da rua. Da rua que eu digo é da feira, do açougue, da padaria, da quitanda, do boteco, do samba, da praia. Entendeu? Não é aquele que é uma coisa na televisão e fora da televisão é outro. Se saber, fulano de tal tá lá na recepção. Sai pela porta dos fundos para não dar a mão à pessoa. E tem gente por aí assim. Complicado. Agora, falando um pouco já do samba e voltando pro futebol, né, pra internet. Aquela transmissão do Sampaio Corrêa e Rio Branco, né? Você ia falando, teve grandes alegrias. Uma delas, eu acho que foi essa. Eu falei do carnaval, agora eu tive duas, profissionalmente, narrando futebol, eu tive várias no esporte amador, mas no futebol foi em 1986, quando o Rio Branco fez uma campanha aqui, e ganhamos do Vasco de 1-0. Pra você desse ganhamos do Vasco de 1-0. Tem gente que fala que deu 42 mil pagantes. Deu 49 mil pagantes. 49 mil pagantes. 1-0 para o Rio Branco. Gol de Márcio Fernandes contra o Vasco da Gama. O Vasco não tinha ninguém, não. O Vasco só tinha Donato, Acácio, Fernando, Bismarck, Giovani, Roberto Dinamite, Mauricinho, só tinha Romário, só tinha esse time só. Mas o Rio Branco tinha Rodolfo, Paulo, Neném, Nenê e Nonoca, Cardim e Sidney, Edson, Jones, Mazolinha primeiro, Jorge Mendonça, depois Mazolinha e Márcio Fernandes. No banco de reserva, Paulinho de Almeida, Adalberto Lopes, preparador físico. E uma diretoria fantástica que dava orgulho. 49 mil, eu não esqueço disso, que quando o Edson Burguion foi na minha cabine, não tinha celular, mano. Ele foi na cabine e pediu, eu tinha uma audiência. Pô, a torcida do Rio Branco eu dava de 9-1. Eu falo isso porque era verdade, ou era mentira. A torcida do Rio Branco em peso me ouvia. Ele falou, pelo amor de Deus, tem mais de 4 mil pessoas fora lá do estádio querendo. E tinha uma parede, não, tinha um portão de madeira lá na entrada. Cara, esse cara queria quebrar tudo para entrar. O Edson Burguion foi lá e abriu o portão, que era de madeira. Tinha mais 49 mil pagantes. E mais 4 mil pessoas invadindo o estádio
para ver o Rio Branco. Essa foi uma emoção, aquela vitória do Rio Branco, de 1-0, e depois ganhamos lá em São Januário, depois ganhamos do Náutico lá no Arruda, e por aí vamos. Aí veio essa narração minha, que tinha um bom tempo que eu não narrava também. Eu já tinha mais ou menos uns 2 anos que eu não narrava no rádio, né? E aí, poxa, aí o Igor Pontini, que é o diretor da RTV, o Saúl Josias, pô, Ferreira, pô, você tem que voltar a narrar e tal, papapá. Me convenceram, eu voltei a narrar. E aí eu volto nesse jogo, cara. Eu tinha, olha, não é brincadeira, eu parecia um profeta, porque eu já tava falando, ó, tá fluindo, tem cheiro de gol, vai surgir, vai ser agora e tal, papapá. Aí aquele gol do Petróleo, pô, passou em rede nacional, foi uma TV. Pô, Sport TV, entendeu? Então foi assim, foi uma verdadeira louco, foi uma emoção inigualável, incomparável. Essa emoção desse jogo. E eu andando no meio da rua, cara, os caras gritavam, Fera, pelo amor, olha, você foi do Peru, você é pica, e o caramba e tal. E eu tinha 2 anos que eu não narrava. Aí eu voltei logo como é que Deus foi bom comigo, naquele jogo, naquele momento, né, no finalzinho da partida, cruzamento na boca do gol. Petróleo sobe, faz. De cabeça na boca do gol, minha Nossa Senhora, vem, Senhor do Bom Fim. Uma doideira, cara. Não, é assim, eu juro que aquele jogo tinha tudo pra dar errado, né? Começa o Rio Branco 1 a menos, Sampaio faz um gol, aí já tava assim, primeiro tempo desclassificado. Aí vai lá, empata, aí começa a confiança, jogando melhor, aí vira aquele jogo que foi realmente eletrizante. Eu falo, aquele jogo só passou na Rádio Espírito Santo, em qualquer lugar do Brasil, só escutava na Rádio Espírito Santo. E eu lembro que eu tava em frente do meu computador, assim, e torcendo pro Rio Branco, escutando, que quando saísse o gol tinha que publicar na Capixaba da Depressão. E quando sai o gol, cara, eu comemoro como se fosse o gol do título do Grêmio. Meu pai falou, o que é isso? Eu falei, não, o Rio Branco virou. Uma loucura, cara, que loucura aí. Num sábado, eu fui caminhar na praia, tô te falando você com a maior humildade do mundo, eu não tenho mais essa vaidade. A vaidade que eu tenho é ver meus filhos formados, e ver meus amigos bem, com saúde. Essa é a vaidade que eu tenho. Mas, cara, que loucura. Meu irmão, eu tava me sentindo um artista, porque toda hora, cara, porque hoje ninguém pede autógrafo. Hoje você, vamos tirar aqui uma foto e tal. Cara, até autógrafo, cara. Na praia, eu caminhando. Eu chegava no bar, no menino tava vendendo coco. Você tem uma caneta de papel aí? Ferreira, manda aqui que meu pai, cara, é rio-branquense, ficou doido com aquela narração. Meu pai quase que infartou, cara. Pô. Então isso aí, o rádio mexe com a emoção, né? O rádio é o maior veículo de comunicação ainda. Todo mundo fala que vai acabar o rádio. Tá aí o rádio vivendo, sobrevivendo. O rádio, como você fala, a M tá, querendo ou não, infelizmente, cada vez diminuindo, né? As emissoras estão passando para FM, mas a rádio tá na internet. Eu falei aqui com o Robson, eu boto o jogo mudo na TV e escuto o jogo no rádio. Eu ouço muito, eu ouço o Rádio Paulista, mas eu tenho respeito. Rapaz, eu tenho ouvido. Ele tá com 82 anos de idade, parece que ele tá com 18. José Carlos Araújo. Rapaz, ali é para você falar bem assim, poxa vida, olha que exemplo. Ele parece verdadeiramente um garotinho, cara. Na tonalidade de voz dele hoje, a clareza da voz dele tá melhor do que quando ele começou. Você tá louco, cara, não perde o pique na entrada da curva. Você escuta, você sabe, a voz dele chega a mexer com a sua sensibilidade, entra bem no teu ouvido, sabe? José Carlos Araújo, um patrimônio do rádio esportivo brasileiro, cara. Que coisa linda, que coisa linda. Com certeza. Ferreira, e até puxando agora, você falou de 86, eu lembrei, o Rio Branco ganhou o Capixabão em 85, né? Sim. E depois só foi ganhar em 2010. Como é que foi esse tempo, assim, você como rio-branquense? Assim, você... Aí começou a crescer a torcida da Desportiva. E hoje eu vou falar uma coisa aqui para vocês, a torcida que vem crescendo assustadoramente na Grande Vitória é a do Vitória, hein? É a do Vitória. Eu tenho transmitido alguns jogos do Vitória pela televisão, não tenho ido ao estádio,
mas tem acompanhado, porque a TVE está fazendo uma coisa que é inédita na história da TV dentro do estado do Espírito Santo. Você sabe o que é você transmitir 100% dos jogos do Campeonato Capixaba? Que é isso, cara? Eu falo que isso há uns anos atrás a gente ficava feliz com um jogo por que rodada. É não, agora... e com qualidade, não, né, qualidade. amigo? E com qualidade técnica, sabe? É outro departamento, é um outro departamento. E você vê... Aí você para e vai... O Vitória, por exemplo, eu nunca vi tanta... Eu tenho 46 anos de jornalismo. Eu nunca vi tanta criança no estádio e com camisa do Vitória. Com a camisa do Vitória. Que orgulho. O Rio Branco, quando passou esse período todo sem ganhar título, é porque aí já tinha uma fase dos grandes homens da história do Rio Branco, alguns morrendo, outros abandonando, outros decepcionados. E aí surgindo, claro que não foram todos também, surgindo pessoas que não tinham identidade verdadeiramente com o Rio Branco. E o Rio Branco foi morrendo. O Rio Branco foi acabando. O Rio Branco hoje, qual é o patrimônio do Rio Branco? É a torcida. Vendeu 2 estádios, né, Ferreira? É a torcida. Você sabe que, cara, tradição não se vende. Porque se o seu Kleber tivesse vivo, quando ele vendeu o governador Blay, ele faleceu, acho que 1 ano depois, numa batida de carro. Aquele estádio já estava pronto em 1984, 85, 86. Aquele estádio já estaria pronto, sabe? E o estádio, eu digo uma coisa, o estádio Kleber Andrade, se nós tivéssemos um time na segunda divisão, hein? Esse estádio seria pequeno. Eu fico imaginando um Flamengo e Rio Branco, um Flamengo e Vitória, um Flamengo Desportivo, ou Estrela, ou Serra, ou São Mateus, aqui no estádio. Aqui no estádio Kleber. Era pequeno. Teria que fazer uma ferradura aonde tem aquele palco lá. Fazer o U, né? Fazer o U ali. Ou daqui a pouco fazer tudo de volta Fazer tudo logo. de volta. Em volta, se o futebol capixaba... E eu vou, se Deus quiser, eu quero estar vivo para ver esse futebol capixaba, pelo menos na Série B. Porque eu não sei que mandinga que fizeram, cara. Eu não sei que foi esse mal olhado no futebol capixaba que a gente não consegue emplacar, não consegue sair da Série D para a Série C. E às vezes até brinco dizendo o seguinte, com um pouco de verdade e com sinceridade acima de tudo, é porque não tem Série J, hein? M-O-P-Q, que é uma tristeza. Eu não falo isso com orgulho, não. Falo com tristeza. Porque falta, sim, trabalho nas categorias de base. Falta, sim, gestores. O Bueri fala uma coisa, é verdade, não tem espaço para dirigente de futebol preguiçoso, cara, do minhoco, oportunista, chega desses caras. Tem uma geração nova que está surgindo. O Vitória fez uma coisa aí que merece o nosso reconhecimento, a nossa valorização, o nosso respeito. O Vitória, bateram lá no Vitória, vamos fazer sábado. Tudo bem, o Rio Branco precisa, a Desportiva precisa, o Vitória hoje não precisa. O Vitória hoje não. O Vitória tem que arrumar parceiros como tem arrumado parceiros e para crescer o Vitória. Para crescer o Vitória. A Vitória não está de Pires. Infelizmente o Rio Branco estava de Pires. Esportiva também. Isso que eu ia te perguntar. Como é que você recebeu essa notícia da SAF do Rio Branco? Muito esperançoso, muito feliz em ver um futuro próspero. Cara, que esse começo está muito conturbado, né? Olha, o Pacheco, eu conheço o Pacheco. Pacheco é um cara do bem, empresário sério, pai de família, cara correto, cara decente, sabe? Eu já vi muitos paraquedistas chegando aí, enganando as pessoas. E ele é um cara com o pé no chão. Pacheco é um cara com o pé no chão. E ele conseguiu reunir uma diretoria igual a ele. Pessoal sério, competente. Eu torço muito pelo sucesso do Rio Branco, como eu torço muito pelo sucesso da Desportiva, que vai fazer essa parceria também. Eu quero ver, porque o Rio Branco precisa do Vitória, o Vitória precisa do Rio Branco, a Desportiva precisa do Serra, o Serra precisa, o interior sul precisa do interior norte. Poxa vida, o Estrela, quando eu ia transmitir futebol no estádio Mário Monteiro, no Alto Sumaré, poxa vida, era 3 mil, 4 mil, 5 mil torcedores lá, o Estrela Forte, o estádio Justiniano de Melo Ciro em Colatina, na época de Quincas, de Colatina, do senhor Odilon Níquel. Cara, estádio lotado. Guarapari, o Davino Matos, Guarapari conseguia vir jogar aqui no Salvador Costa, ou no Kleber, ou em Jardim, trazer 8 ônibus de Guarapari para cá, sem falar dos carros particulares.
uma verdadeira loucura, né? E por que não? Nós tínhamos 4 emissoras fazendo futebol, meu filho. Nós tínhamos Rádio Vitória, Rádio Espírito Santo, Rádio Capixaba e Rádio Gazeta. Hoje nós só temos uma, que é a Rádio Espírito Santo. Nós não temos hoje um programa diário esportivo no estado do Espírito Santo. É vergonhoso. Aqui não tem um Globo Esporte Nacional. Aqui não tem um Globo Esporte local, perdão. Não tem um Globo Esporte local. Pelo amigo, lá no Acre tem. Me fala 3 clubes lá do Acre. Me fale 5 grandes jogadores que o Acre deu pro futebol brasileiro. Aqui eu fico até amanhã falando de jogadores com história na seleção brasileira, fora do Brasil, né? Então são essas coisas assim que às vezes você fica falando. Pô, quando eu vejo você, Vinícius, um garoto novo, abraçar o jornalismo esportivo, tem que te aplaudir, cara. Quando eu vejo essa geração aí, nova, surgindo, a Ana Paula, a Ana Clara surgindo, fazendo jornalismo esportivo, uma menina campeã, inteligente, vai voar, hein? O Robson Maia é outro que vai voar. É pequeno pra ele. Pode ir que vai estourar. Vai estourar a boca do balão. Então eu tenho que parabenizar. Porque o que eu não posso mais é ficar tocando surdo pra doido dançar. Não vou ficar enxugando gelo, eu com 67 anos de idade. Né? Eu não preciso ficar fazendo nada. Todo o meu campeonato eu vou ficar fazendo média com quem? Com ninguém. Agora, se merecer o nosso respeito, então o Rio Branco tem essa condição. Tem o Carlinhos Faria na Desportiva, que é um rapaz sério, um cara do bem, um cara que apaixonado, que veio da arquibancada. Eu gosto dessas pessoas, desses torcedores mesmo, com sangue na veia. O cara que é empresário, mas que saiu da arquibancada. Ele sabe o grito do torcedor. Né? Então, eu acho muito bonito isso. Torcendo e muito pro sucesso. Eu fico muito feliz, por exemplo, quando vem aí, igual ano passado a gente teve 2 clubes muito bem na Série D, esse ano tá ali, estamos... Né, o Vitória é a nossa última esperança. O Real já ficou bem pra trás, é muito difícil conseguir alguma coisa. Mas eu vejo um Vitória forte, igual essa história das crianças. É muito bonito, cara. É muito bonito, porque foi aquilo que você falou. Eu já entrevistei muitas pessoas da década de 90. Assim, ó, mais antigas do que eu, né? Mais vividas. Todo mundo falava que primeiro aprendiam a torcer para os times do Espírito Santo. Lá em Linhares era o Linhares. Aqui o Giovanni falou que ele aprendeu a torcer para... primeiro tinha que jogar na Desportiva para depois jogar no Vasco. Você, seu pai, a primeira coisa, senão você ser rio-branquense. Sim. E hoje a gente volta a ver essas crianças, não, hoje é Vitória. Quer curtir o Real Madrid, o Haaland? Pode curtir, mas o Vitória você vai ver todo dia no campo. Lá em Cachoeiro, tem torcedor ainda que fala, não, primeiro eu sou estrela, para depois ser o futebol carioca, tá? Colatina, sempre foi assim também. Exatamente. Primeiro eu sou torcedor do Colatina, para depois ter outra opção. Sabe como é que eu falo? Por que eu me apaixonei pelo Linhares? Eu ia no jogo, eu conhecia o jogador, eu ia no treino, via o treino, conhecia o treinador, passava pela rua, cumprimentava o presidente, cumprimentava o jogador. Pô, quando que eu ia fazer isso no Grêmio? No comercial? Comercial, até que se eu estivesse lá, tudo bem. Mas no Grêmio, quando os caras... O Renato vive em Porto Alegre dentro de um quarto. Apesar que o Renato também é um ídolo máximo, né? Assim, mas eu fiquei... Essa proximidade é muito boa. E a gente fica aqui na luta, né? Batalhando por... Isso aqui também é um espaço. A gente vai ver aqui presidente da federação, jornalista, jogador. Pô, cara, é muito feliz de estar aqui batendo esse papo. Olha, é só... Eu nem sei qual é o tempo, mas rapidamente queria dizer... Eu, quando era torcedor do Rio Branco, sou torcedor, mas quando não trabalhava na imprensa, o Rio Branco, vamos supor, ganhasse do Vitória, ganhasse da Desportiva, ou ganhasse da Ferroviária de João Neiva, do Colatina, do Estrela, eu pedi ao meu pai para me levar na Costa Pereira, porque ali era o ponto, no Salão Garcia, embaixo do edifício Álvares Cabral, onde tem a federação, do lado do Teatro Carlos Gomes. Eu pedi a meu pai para me levar, porque ali tinha um encontro toda segunda-feira dos jogadores, de quem ganhasse. Por exemplo, se o Rio Branco ganhasse da Desportiva, o jogador da Desportiva não aparecia com vergonha. Jogador do Vitória, quando perdia um clássico, não iam para o meio da rua, não. Jogadores do Rio Branco, quando perdiam, esses caras não saíam na rua de vergonha. E aí eu, como rio-branquense, quando o Rio Branco, eu sabia que os jogadores do Rio Branco, chegava ali na Costa Pereira, eu via o Jorge Reis, via Pereira, de irmã Adilson, Edilson Gilberto, Wilson Pereira, João Francisco, Eli Gato, Edson, Carlinhos Furacão de Meiaípe, Conselec, Lande, poxa vida, Neguinho. Eu falava, isso era tudo. Era a mesma coisa que você tá vendo, sabe assim, Rivelino, né? Vendo Tostão, Pelé, Garrincha, né? Então era uma coisa assim, poxa vida, sensacional. Boa, a emoção do jogo da proximidade é muito bacana. Meu parceiro, falando nisso, o tempo. 52, vamos chegar aí pro trâmite final. Ferreira, falando um pouco mais de você,
seu futuro, cara. Você pretende continuar na rádio? Enquanto Deus me der saúde, Vinícius, deixa eu dominar no peito, botar no terreno e sair pro jogo, sabe? Eu sempre falo quando eu tô narrando, quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda, é apenas o meu jeito de viver o que amar e eu faço o que gosto. Feliz do ser humano que faz o que gosta. Um exemplo tá aí do Zé Carlos Araújo, 82 anos de idade, narrando como se fosse um menino. Né? Então, quero continuar fazendo o que eu gosto, né? Não posso, eu sempre fui um cara, nunca fiquei desempregado na minha vida, graças a Deus. Meus 67 anos, trabalho desde moleque, nunca fiquei desempregado, sempre tive portas abertas, escancaradas para mim, e eu não tenho direito de fechar a porta para ninguém. Eu não tenho esse direito. Sempre tem muita gente que eu botei no mercado. Alguns reconhecem, outros nem tanto, mas não tem problema. Não tem problema nenhum. É muito legal quando você recebe um telefonema de uma pessoa que fala assim, pô, cara, lembrei do seu aniversário. Aí você fica, pô, fulano, pô, cara, lembrou de mim, que gratidão. Porque eu sempre digo o seguinte, quem não tem gratidão não tem caráter. Quem não tem gratidão não tem caráter. Então é muito legal o reconhecimento de muitos que eu encaminhei, não, que abri a porta. E aí, meu compadre? Estão aí porque é competente, né? Eu já vi muita gente entrando pela porta da frente e saindo pelas portas dos fundos. Vi muita gente assim. Mas essa meninada, essa garotada aí, eu tenho que me orgulhar em muito. Tenho amigos que me ligam. Pô, Ferreira, legal. Estive agora conversando com a Bárbara Coelho, coisa mais linda do mundo, né? Poxa, quando você vier ao Rio de Janeiro, poxa, me liga, que eu quero ver a Patrícia, quero ver seus filhos, entendeu? Poxa, fez aquela live comigo, coisa mais linda, né? Então isso é muito legal, isso é muito legal. E eu quero continuar tocando meu barco. Quero continuar fazendo televisão. Hoje meu projeto é retornar com o Botequim do Ferreira. Seja no YouTube, seja na internet, mas não é uma realidade. Esse final de ano vai acontecer o Botequim do Ferreira. Ou no Álvares Cabral, no Libanês, ou na Curva da Jurema, ou na Ilha das Caeiras, ou na Prainha, entendeu? Mas nós vamos fazer o Botequim do Ferreira. Pô, eu fico muito feliz porque confesso que eu nunca assisti o Botequim do Ferreira. Você fala tanto que eu falo, cara, precisa assistir pra eu ver. Se você entrar no YouTube, você vai ver algumas imagens legais do Botequim do Ferreira. Vou dar uma pesquisada. Viu? Sim. Pô, eu fico... E assim, você falou uma parada que é verdade. Precisamos de um programa de editório no Espírito Santo, cara. A minha mãe dizia que eu tinha a cara do Chacrinha misturado com o Silvio Santos. Não tenho um terço da capacidade dos dois. Mas eu acho que eu tenho, assim, condição de valorizar muito o músico capixaba, a cultura, como eu passei minha vida todo dia valorizando os atletas do esporte amador e do futebol profissional. Não é à toa, são 46 anos lutando pelo esporte amador, lutando pelo futebol capixaba, né, pela nossa cultura. E eu não faço isso com obrigação, eu faço com amor. E até falando do futebol capixaba, a gente teve uma grande evolução nos últimos anos. Para muitos pode parecer que não é nada. Eu considero muita coisa. Passar de fase da Copa do Brasil. Sim. Sabe? Chegar ali, umas fases avançadas da Série D. O Vitória chegou. O Real, Nova Venécia, o próprio Rio Branco 2015. Então a gente tá tendo uma evolução. O problema é que a gente... claro que a gente vislumbra muito a Série C, o acesso. Mas eu vejo que, assim, uma perspectiva que daqui a uns anos vai acontecer. Não se ganha futebol só dentro das quatro linhas, não. Você, fora das quatro linhas, você tem que ter representatividade. Junto a tudo, principalmente lá na CBF. E não é pouca, não. Você tem que ter. Porque é inadmissível. Eu tava vendo o jogo ontem, Vila Nova e... Ganhou de 1-0 no finalzinho, Tombense. Teve um lance lá duvidoso. Mas o Bandeirinha deu pro time local. Aqui... Ninguém quer que Bandeirinha roube pro futebol capixaba, que seja desleal. Nada disso. Mas na dúvida, eles não dão pro time local, dão pro time visitante. Sabe o que eu posso te falar? O Vitória sofreu isso lá fora umas 2, 3 vezes e tem sofrido dentro de casa. Eu vou puxar essa arbitragem que eu acho que ela é capixaba desse jogo. Você escutou quem era ou não? Não. Eu acho que é capixaba. Eu vou puxar aqui agora. O jogo de ontem? Esse jogo que você tá falando. Eu vou puxar aqui agora porque eu tenho quase certeza que é capixaba. Pelo menos o árbitro era capixaba. Que é o Arthur Gomes Abelo. Pelo menos o árbitro. O Bandeirinha já não sei. Vila Nova e Tombense, arbitragem. O trio? O Bandeirinha era de lá? E vamos ver isso agora. Quem apita Vila Nova e Tombense?
Porque eu vi um lance desse jogo, era capixaba. Ah, não, um dos assistentes era Mato Grosso do Sul, ó. Arthur Gomes Abelo, o árbitro, assistentes, Eduardo Gonçalves, do Mato Grosso do Sul, e Wanderson Zanotti, do Espírito Santo. Tá. Pra você ver como o mundo é pequeno. E o árbitro, que é nosso, ele foi muito bem no lance que o cara deu um tapa na mão dele, não foi? Deu um tapa na mão dele, tirou, chegou até a quebrar o cartão dele. E ele foi ali bem, estava bem na partida. Porque eu só acho que nós precisamos ter representante. Não se ganha futebol só nas 4 linhas. Quer outro exemplo, falando de Goiás, Desportivo em 98? Eu conversei com isso, o Caulite, que um dos que narraram esse jogo. Ele tava lá nesse jogo? E aí, eu conversando com ele, ele falou, cara, foi um dos maiores absurdos da história do futebol, parece. Eu concordo, tipo assim, ele fala da indignação daquele jogo, porque o juiz acabou o jogo aos 45. Sabe, o Desportivo tinha ganhado aqui de 1-0, eu acho. O Goiás vai fazer 2 e conseguiu fazer 2 com um pênalti também muito mandrake, eu acho. Você tem uma recordação dessa época, de 98? Claro, eu acompanhei tudo, claro. Mas aí que eu digo pra você, vai lá e vê na tribuna de honra quem tava lá. O governador estava lá, o vice-governador estava lá, o presidente da federação estava lá, deputados federais estavam lá, deputados estaduais estavam lá. É uma pressão. Rapaz, futebol se ganha nas 4 linhas, mas começa a ganhar fora das 4 linhas. Não é brincadeira não. Às vezes, você pega um time capixaba e vai jogar fora daqui, o time adversário olha e fala, quem é que tá no banco daquele time lá? Não tem ninguém. Mas você coloca no banco, quando o Vitória for jogar lá fora, coloca um Giovani lá no banco. Os caras, rapaz, Giovani. Marquinhos Capixaba. Moisés, que foi campeão 95 pelo Botafogo. Entendeu, cara? Mário Matador. Mas você tem que ter, cara. Tem que ter sim. Não adianta só você... Mesma coisa, você vai transmitir uma partida de futebol de um time capixaba no Campeonato lá fora, nenhuma emissora de rádio. Os caras falam, não tem nenhuma emissora. Futebol dos caras desse tamanhozinho. Tem que ter, cara. Tem que ter jornalista lá acompanhando, tem que ter radialista lá acompanhando. É assim, não tem... Essa Série D, o Jair Oliveira e o Luiz Mendes estão fazendo tudo. Entrando, a Rádio Espírito Santo tem cadeia com eles. Exatamente. Show de bola. Uma grande sacada nossa. Porque nós estamos também fazendo Copa Espírito Santo pela televisão e a Série D. Entendeu? E o material humano nosso lá hoje tá pequeno. Né? O Jário bate escanteio e sai para cabecear. Faz rádio, faz televisão. Eu faço rádio, faço televisão. Exatamente. Entendeu? E falando, eu tinha esquecido de até encerrar, mas deixa eu falar. Como é que foi a notícia quando o Igor chegou para você e falou, Ferreira, nós vamos transmitir todos os jogos do Capixabão? Eu falei, você é um tarado, viu, cara? Você é campeão. Você marcando história. Tá marcando história. Eu recebi isso com a maior felicidade do mundo, porque é uma pessoa que gosta de esporte. Não tô fazendo média com ele não, que eu não preciso fazer. O Hugo, que é nosso diretor lá da televisão, é um outro apaixonado. Você conversa com eles, cara, brilha. Sabe? O cara brilha, não, vamos fazer isso, vamos fazer tudo. Vamos fazer os jogos todos do Campeonato Capixaba. Vamos fazer agora a Copa Espírito Santo, vamos cobrir tudo da Série D. E isso dá tesão na gente. Eu sou um cara movido à emoção. Não precisa você acabar a transmissão, você me ligar e falar, cara, tu arrebentou. Mas se eu passar no corredor, fala no meu ouvido baixinho, tu é pique, moleque. Que transmissão. Acabou. Eu falo isso pra garotada toda. Pode perguntar um por um deles. Quando termina uma transmissão, antes da transmissão, gente, vamos lá, vamos botar pra quebrar. Não tem esse negócio de padrão no seu, não. É padrão TVE. A qualidade nossa hoje deve nenhuma emissora do Brasil. É padrão TVE. A que foi parar na TV Brasil, né? Nacional. As transmissões nossas na Rádio Espírito Santo é padrão Rádio Espírito Santo. São 83 anos de serviços prestados. A história do jornalismo esportivo. Entendeu? Eu não posso chegar no Maracanã, mesmo que eu tô do lado do Zé Carlos Araújo, e tremer porque o Zé Carlos... Posso até me dar um calafrio, mas ele vai soltar a voz dele lá, mas eu vou soltar a minha voz aqui também. Então não tem essa, o jogador capixaba precisa disso, irmão. Eu sou da época que o Flamengo batia aqui, Vasco, Corinthians e o caramba 4, os caras perdiam. Eu lembro de uma situação, meu pai era vivo, o Palmeiras veio jogar aqui contra a Desportiva. A Desportiva tinha Dalmo, Jussi, Elci, Evandro Pinduca, Del, Zezinho Bugre. Poxa,
Time da Desportivo, time do Palmeiras, Leão, Eurículo, Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir da Guia, Edu, Leivinha, César e Ney. Oswaldo Brandão era o treinador, foi ele que convocou meu pai em 56 pro Sul-Americano. Eu entrei dentro do ônibus no dia que para acabou o jogo. Nós saímos do estádio para ir pro Hotel São José, que é ali na Princesa Isabel. Aí eu vi a Ademir da Guia falando, sabe o que é pro Oswaldo Brandão? Pô, mestre, pô, meu, que sua... Pô, pior do que jogar contra o São Paulo, pior do que jogar contra o Corinthians. Ademir da Guia falando isso, Ademir da Guia falando isso. Eu vi Rivelino quando o Corinthians perdeu de 2-0, com 2 gols de Edson Flecha, Rivelino saindo suando e falando pra Zé Maria, pô, que time é esse, hein? Pô, se esse time for disputar o Campeonato Paulista, nós estamos ferrados. Time do Rio Branco, rapaz, com Jorge Reis, Dirmã, Edilson Joubert, Wilson Pereira e João Francisco, que gato. Edson fez 2 gols. Pô, Concilec, Neguinho, você tá doido? Beto Prete era o treinador. Que é isso, cara? Eu sou dessa época. E por que não? Olha quantos jogadores nas categorias de base tem no Vitória da Bahia, capixabas. De vez em quando você vê aí, Sub-17, Seleção Brasileira. Maurinho, da onde é? Ibiraçu. Joãozinho, Sub-19, da onde é? Colatina. O garoto hoje tem 12 anos de idade, o olheiro vem aqui, o empresário vem aqui, zapo, e leva. Eu sei que é difícil segurar, é muito difícil, mas se você não tiver jogadores criados aqui e amor à camisa do Serra, à camisa do Vitória, à camisa do Esportivo, à camisa do Estrela, à camisa do Rio Branco, é complicado. O que nós temos que parar é trazer jogador, final de carreira, que não tem representatividade nenhuma. O que não adianta trazer jogador que é reserva de, com todo respeito, de Madureira, de Olaria, de Mesquita, de Goitacás, reserva. Então, por que não trabalha a molecada? Sub-17, Sub-18, trabalha essa molecada. Dê estrutura. Estrutura financeira, odontológica, médica, nutricionista. Entendeu? Dá essa estrutura pra garotada. Aí você vai ver. Com certeza. Acho que encerrou da melhor forma possível, Ferreira. Muito obrigado mesmo por esse bate-papo. Vinícius, foi uma grande alegria. Eu tenho muito carinho, muito respeito por você. Você faz parte dessa nova geração, mas faz parte dessa nova geração com competência, inteligência e simplicidade. Pô, eu fico muito feliz com isso, porque essas palavras de uma cara como você, fico muito feliz. Ter trabalhado com você já foi uma alegria, e tá aqui nessa safra aí, a gente entrevistou aqui Giovanni, agora você. Cara, a gente fica muito feliz em trazer essas pessoas pra perto da gente, porque querendo ou não, a internet é o mundo dos jovens, mas a gente precisa ouvir essas histórias. Vamos lá, galerinha, pesquisem quem é Edson Flecha, você que não conhece. Porque tudo que eu falei pra você agora, ouviu pra milhares de pessoas, é uma coisa. Eu já falei isso só pra você no telefone. Exatamente, com certeza. Muito obrigado, galera. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse podcast com o Ferreira. Aposte com 027bet, link aqui na descrição. Também conheça os serviços da Vistec, a propaganda vem agora. Vistec Serviços e Tecnologia, limpeza e conservação, recepcionista, agente de portaria, monitoramento florestal, vigia de espaço confinado, brigadista profissional, técnico em segurança do trabalho, monitoramento por drone, vigia, operador de empilhadeira, entrega de alimentos e muito mais. Solicite uma visita. Vistec, Rua Paulo Vasconcelos, bairro Jabura e Vitória, e Rua Parnaíba, Colinos, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Vistec, Serviços e Tecnologia. Flowme, conhece os podcasts da Flowme, vem aqui gravar seu podcast. E Churrascaria Ser Gaúcha, Linhares, Teixeira de Freitas e Eunápolis. Muito obrigado e até a próxima. E viva o esporte. Frase marcante, verdade.